Nós vamos agora aqui para nossa... Mudei um pouco o formato, como você pode ver, né? A questão é 13, nomes divinos, artigo 8. Antes nós fazíamos o formato Zoom, agora nós estamos fazendo um outro formato para você acompanhar a leitura do texto, tá bom? Então, fica mais fácil de ver no celular, fica mais fácil de ver no computador. Então, vamos lá. O texto aqui que nós temos é artigo 8, onde nós tínhamos parado. O nome Deus significa natureza de Deus. Vamos fazer uma pequena modificação, porque eu estou pensando as pessoas estão pegando isso agora. Então nós vamos modificar aqui, ó, para isso aqui, ó. Nós temos aqui a nota de rodapé e etc, né? Então nós vamos aqui, ó. Primeiro nós vamos pegar a pergunta de Tomás de Aquino que está aqui. Quanto ao oitavo, assim se procede. Parece que o nome Deus não significa natureza de Deus. Tomás vai fazer, então, a equivalência entre natureza de Deus e nome de Deus. Segue-se as objeções que dizem que não, e ele vai dizer que tem uma correspondência. Vamos ver aqui, ou seja, ele vai defender que a natureza da razão humana é capaz de conhecer algo da essência de Deus pelo nome. Respondo. A origem de um nome nem sempre corresponde ao que passa a significar. Não, mas por que você está lendo Respondo? Por que você não lê a objeção 1, 2, 3 e depois, em sentido contrário, Ambrósio afirma que Deus é um nome de natureza? Por que você está fazendo isso? Porque a gente esquece as objeções, esse que é o problema. Você lê o Respondo, depois na hora que chega lá, nossa memória não é treinada igual o pessoal da Idade Média. Então, na época de Tomás de Aquino, século XIII, século XIV, você tem ali o pessoal memorizando, fazendo aquelas coisas. A gente não tem isso, né? O quadrivium, o trivium e etc, né? E aqui a gente não tem esse negócio de memorizar textos e então para nossa memória não é muito... depois, com o advento da modernidade, do antropocentrismo, a nossa escolha pedagógica que recebe a sua origem na Europa acaba sendo de lógica e de entendimento geral e não de memorização. E aí que essas diferenças começam a surgir. Mas vamos lá, respondo. Então vamos abarcar o nosso modo, tem que dar uma modificação na exposição, mais uma modificadinha na exposição, mas vai ficar tudo bem. Respondo, a origem de um nome nem sempre corresponde ao que passa a significar. Nem sempre, não é nunca. Perceberam? Então ele está usando aqui algumas frases que têm implicação lógica. Nem sempre não é nunca. Nem sempre quer dizer que na maioria das vezes não, mas algumas vezes sim. Por exemplo, conhecemos a substância de uma coisa por suas propriedades ou suas operações. Assim nós lhe damos o nome às vezes por tal operação ou propriedade, como quando nomeamos a substância da pedra por alguma sua ação, a saber, porque machuca o pé. Então, ele está dizendo assim, olha, nós conhecemos a essência pelas funções que ela tem. Por exemplo, o que ele chama de propriedades, operações e assim por diante. Hoje nós chamamos de função, né? E aí essa função diz o que? Olha, nós temos uma substância aqui. Essa substância está por baixo desse arranjo material aqui. Isso é uma ideia geral que está para todos os lados, uma pedra. E aí ele fala que pedra está ligado com a função de machucar o pé, por isso chama pedra. Petros, sei lá, ele está fazendo alguma remissão aqui a um termo de origem filológica da palavra pedra. No entanto, este nome não foi dado para designar a ação de machucar, mas a substância da pedra. Ou seja, né, a gente começou a mudar aqui a questão. Por quê? Eu não pego a função de machucar o pé. O que eu pego é outra coisa. Eu pego a questão de uma função que represente aquilo, nomeio a partir da função. Só que no momento que eu nomeio, eu tendo para a essência, ao tender para a essência, vira outra coisa. Quando se trata de coisas que nos são conhecidas por si mesmas, como calor, frio, a brancura, etc., essas não são nomeadas por nenhuma outra coisa. Portanto, embora a gente veja a função de algo como calor, a gente nomeia a essência daquilo como calor, o frio como frio, a brancura como aquilo que tem a cor branca, né? A qualidade branca se torna a essência daquilo. Então, portanto, nesses casos, o que o nome significa é igual ao significado de origem. Aí vem aquela questão de Deus e Deus. Como Deus tudo é coincidente, necessariamente vai ser o nome, a essência, a substância e tudo em Deus é equivalente. Então, como Deus não nos é conhecido em sua natureza própria,
Mas dá-se a conhecer a nós por suas atividades ou suas obras, é que ele está falando da criação, da razão natural, do modo como a gente olha para as coisas e fala, nossa, isso foi feito por Deus, só pode ter sido, porque tem uma lógica aqui, tem uma lei aqui, tem uma coerência aqui. Como que isso pode ter sido arranjado por si mesmo, aleatoriamente? É o contrário do budismo. O budismo vai dizer assim, não, isso aí ocorre porque existe volição, essa volição nos seres cognitivos faz com que as coisas se arranjem dessa maneira, em função de uma coisa extremamente misteriosa chamada karma, e eles admitem que é misterioso, muito misterioso. Não que Deus não seja misterioso, que está dizendo aqui, ó, não nos é conhecido em sua natureza própria. Porque a gente não consegue ter imagem mental de Deus. Né? A gente pode ter uma imagem mental imaginada de Jesus, mas a gente está vendo a face homem de Deus, humana. Né? Não no sentido homem, no sentido sexual masculino, que também está lá, mas no sentido de humano, né? Que envolve homem e mulher. Né? Então, aí. Por isso mesmo o nome de Deus designa uma operação se considerarmos sua origem. Né? Então, qual a operação? Esse nome foi dado em razão da providência universal das coisas. Ou seja, nós chegamos até a composição por meio da razão natural, de uma abstração de que existe Deus. Não é todo mundo que chega, como eu falei para você, budista não chega aí. Taoísta vai chamar isso de outra coisa e nem é o mesmo meu princípio que está aqui. Okay? Não é que no budismo não tem a ideia de Deus. A ideia de Deus está lá. A ideia da composição de providência universal das coisas está lá. Mas não como algo que é pessoal, como nos Vedas, por exemplo. Como no Brahmanismo, visto de maneira geral. Né? Existe um outro nível de Brahmanismo que não. Mas de maneira geral, sim. É um Deus pessoal. Tanto é que nos clássicos da religião brahmânica aparece, ou védica, ou hindu, aparece Brahman, na personificação de um velho com 3 cabeças, meio antropomórfico, falando com o herói Ram, né, e assim por diante. Né? E aí, né, então a gente percebe que existe o conceito de Deus em várias culturas. No budismo, esse Deus não é pessoal, ele é mais próximo e conversa um pouco com a ideia muçulmana de Alá, mas Alá ainda assim é um Deus mais pessoal do que o Nirvana budista, que não é nada, nada pessoal, é algo que está lá, que você acessa, porque de certa maneira tem uma cadeia de coisas entre Nirvana e você, que são os fenômenos, são os dharmas que você possui em você. Então, quer dizer, está dentro da razão natural. Aqui não. Deus, pro cristianismo, está completamente fora da razão natural. Tá bom? Alcançável, porque nós temos em nós, de acordo com a doutrina cristã, a imagem e semelhança de Deus. Mas imagem e semelhança não é a mesma coisa de substância e natureza, não coincidem. Do contrário, nós, criaturas, seríamos criadores. Diretos, no mesmo patamar que Deus. Naquilo que na história alegórica ou poética do Adão e Eva, no Gênesis gostariam de ter se tornado por adquirirem o fruto, o sabor do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não aconteceu. O que aconteceu foi uma consequência drástica para toda a humanidade, de acordo, né, com essa perspectiva religiosa. E todos aqueles que falam de Deus entendem chamar de Deus o que tem a providência de todas as coisas. O que é a providência de todas? Que provê todas as coisas, que dá todas as coisas, que domina, que governa, que diz o que deve ser e o que não deve ser. Né? Então, veja, e todos aqueles que falam de Deus, ou seja, Tomás está consciente que tem gente que não fala de Deus. Certo? Por quê? Porque ele está lidando numa situação ali que tem os averroístas. E Averroes entende Deus de uma maneira muito diferente, como emanação. Né? Então, aí ele está dizendo, olha, todos aqueles que falam de Deus entendem chamar de Deus o que tem a providência de todas as coisas. Mas o Averroes não fala de Deus? Fala. Mas é um Deus do primeiro motor, um Deus mais próximo do primeiro motor de Aristóteles, que move todas as coisas, não é movido por nada, mas não é um Deus pessoal. Mas Tomás está falando de uma outra categoria, os que falam de Deus pressupõe-se por contraposição àqueles que não falam de Deus. E isso se considera os budistas, né? De forma geral. Né? De todas as coisas. É o que escreve Dionísio. A divindade é a que tudo vê com uma previdência e uma bondade perfeitas. O nome Deus, tomado dessa operação, foi dado para significar a natureza divina. Vamos lá. Agora, deixa eu salvar um pouco os budistas aqui para você não começar a criar um preconceito prejudicial.
não é que os budistas não têm moral, não têm ética, tanto é que os jesuítas e todo mundo que vai para a China, e vai para a Índia, vai para a Mongólia, vai para o Tibete, vai para a Coreia, vai para os países do Sudeste Asiático, e assim por Japão, todo mundo fala que a moral deles é tão forte quanto a moral cristã, ou até mais. O que ocorre é que a concepção de Nirvana é uma concepção de algo que é divino, porque é eterno, imutável e acessível ao ser humano, mas não possui uma autoconsciência de si, tal como o Deus de Israel, Isaac e Jacó possui, como o pai de Jesus, de nosso Senhor Jesus, possui. Então, quer dizer, aquilo não possui consciência de si. Nirvana é um fenômeno que está lá e que pode ser alcançado. Ah, mas isso aí significa que os desdobramentos morais, então como é que eu vou confiar nessa pessoa que é budista? Para com isso. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Olha, se a gente for ver na história, essa história de que, então Deus, então eu confio nele, etc. Isso é uma balela tão grande, porque as pessoas não conseguem para começo de assunto. E Jesus mesmo diz assim, a Deus nada é impossível. Numa discussão com os discípulos sobre o que era possível e o que não era possível. E nem celibato eles estavam dizendo que era possível para eles. Isso aí não é possível, esse negócio está falando de aqueles que largam, se farão eunucos pelo reino dos céus, é melhor não casar. Mas Jesus, isso aí não vai dar. E Jesus diz o quê? Para o ser humano natural não dá, mas a Deus nada é impossível. E a gente acha, se achando na arrogância, né? No viés contrário daquele viés da bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente não vê dessa maneira, né? A gente já se arroga como sendo, meu espírito é forte, eu sou o cara, eu vejo, então meu Deus é um Deus pessoal, então eu faço tudo o que ele quer, é uma referência muito melhor, etc. Aonde na história essa referência se tornou melhor? Até agora ela não é melhor, ela é violenta também. Por quê? Porque na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver é o próprio homem que faz em Deus um reflexo de si mesmo, do seu próprio egoísmo, e transforma Deus num instrumento político, num instrumento econômico e assim por diante, né? Para conseguir vantagens para si mesmo, conforto e bem-estar, né? E aí causa toda essa destruição, e que Jesus diz assim, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele que causa escândalo. Preferível que ele amarre uma pedra no pescoço e atire da ponte, do que causar escândalo a esses pequeninos. Quem são os pequeninos? Os que acreditam na fé, né? Quer dizer, que acreditam em Deus, têm fé em Deus, de uma maneira ingênua, inocente, que não vê essas coisas, que acredita, né, nos líderes religiosos, diz assim, nossa, eles são líderes, ou então acredita nos políticos, a autoridade política vem de Deus, então é isso, né? Então eu vou seguir aquilo que as pessoas falam. Daí a pessoa descobre isso e perde a fé completamente em tudo, perde a fé na bondade, na compaixão, etc., porque eu fui enganado, isso tudo não existe, etc., né? Então Jesus chama isso de escândalo, e nós também temos que admitir que se arrogar como sendo no sentido de que eu estou salvo porque eu tenho Deus pessoal, bom, você está num problema muito sério, porque precisa ler melhor os evangelhos, né? Porque Jesus fala de diversos modos lá que muitos me dirão naquele dia, mas nós expulsamos demônios em teu nome, não pregamos em teu nome, não fizemos orações públicas, etc. Não explicamos a suma teológica, como eu estou fazendo agora. E como assim eu não vou no céu? E aí Jesus fala assim, mas eu estava doente e você não cuidou de mim. Estive nu e você não me vestiu. Estive preso, você não me visitou. E assim por diante. Estive analfabeto, você não fez nada. Estava lá na faixa de gases morrendo e sendo fuzilado e você não reagiu, né, da maneira como você pode, quer por meio de oração, quer por meio de ações sociais, etc. Quer dizer, então assim vai aumentando essa questão, né, a lógica que está lá é que é importante a gente pegar. Certo? Então a divindade é a que tudo vê, com uma previdência e uma bondade perfeitas. Isso é bem complicado, porque é uma definição dada por Dionísio, que estrutura toda uma questão aí de hierarquia celeste e mística. Deus falando diretamente com o homem diretamente com Deus, sem o anteparo da igreja. Aí a ideia de mística, tá bom? De mistério de Deus falando diretamente com o ser humano, sem precisar do anteparo da igreja, sem precisar de teólogos e assim por diante. Isso é muito raro de acontecer dentro da história admitida como sendo história da graça dentro das diversas teologias das diversas igrejas.
Pode ser que seja mais comum do que a gente pensa, porque afinal de contas quem está escrevendo essas histórias são pessoas que estão dentro da igreja, então a gente não tem como saber muito bem. Mas normalmente a gente tem que ter muita prudência nesse ponto de achar que Deus fala diretamente com a gente, né? A divindade, portanto, é aquilo que tudo vê. Nirvana, por exemplo, não vê, porque não é pessoal, com uma previdência e uma bondade perfeitas. Nirvana possui bondade em si, mas não possui previdência, não tem uma ação que prevê, que dá, que concede, tá certo? Então, aí são diferenças, mas como eu disse para vocês, cuidado para não virar arrogante, achando que já está salvo porque tem o Deus pessoal, porque aqui a coisa é muito diferente daquela que a gente está acostumado, né? Afinal de contas, quando a gente vai na igreja, a gente fala tudo que a gente quer para Jesus e ele não responde de volta e a gente acha que ele está aceitando tudo. Leia Jesus nos Evangelhos, você vai ver que se trata de um mestre e que ele sempre pega no pé, literalmente, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, corrige eles, etc. E se a gente pudesse de fato ouvi-lo, não pelo anteparo dos Evangelhos, mas como os apóstolos e os discípulos de Jesus e as discípulas de Jesus ouviram ele, com certeza a gente ia levar um monte de reprimenda e fala melhora aqui, melhora lá. É um mestre, é um rabi, é um rabino, né? Então a face ou fase humana de Jesus é um rabino, é um mestre, e ele vai corrigir a gente. Então aquele Deus que nós falseamos constantemente na igreja achando que ele aceita tudo, não é verdade, né? Porque ele é um mestre, ele vai necessariamente corrigir a gente, necessariamente apontar onde a gente precisa melhorar, ainda que ele tenha dado a graça, e a graça coopera conosco acima das nossas forças, mas ainda assim precisa da nossa adesão, senão não é livre-arbítrio, né? Mesmo que tenha predestinação, ainda assim é necessário a nossa resposta, de acordo com Lutero, Calvino, Armínio, Wesley, todos eles falam a mesma coisa, ainda que tenha a predestinação, necessário é que você responda, certo? Então agora vamos subir para a argumentação contrária. Vamos lá. Aqui, ó. Qual que é o argumento? Parece que o nome Deus não significa a natureza de Deus. E Tomás disse algumas vezes significa, porque em Deus coincide tudo. Então em Deus nome e natureza são coincidentes, nas coisas criadas não. Com efeito, Damasceno diz, Deus vem de tem, que significa acudir, prover todas as coisas, ou então de aetem, que significa queimar, pois o nosso Deus é um fogo devorador de toda a maldade, diz o Deuteronômio. Ou ainda, teastai, isto é, ver todas as coisas. Ora, tudo isso indica operações. Logo, o nome de Deus significa operação e não natureza. Certo? Qual a defesa aqui, então? Com a lógica, uma lógica que se fundamenta em cima da filologia e da morfologia das palavras. Ele diz, olha, tem, que está no nome Theos, Deus, significa acudir, prover todas as coisas, que Tomás usa lá embaixo quando ele chama de previdência, né? Aquele que provê a partir da providência, do governo, da previdência, aquele que acude, aquele que governa. Ou então de aetem, que significa queimar, pois o nosso Deus é um Deus devorador de toda a maldade, diz o Deuteronômio. Nesse ponto, aetem, que está aqui, isso se comunica com a palavra nirvana budista. Por quê? É aquilo que extermina toda a maldade. Nirvana é a palavra extermínio de toda a maldade, de todo o fogo das aflições. Fazer cessar o fogo das aflições. É uma possível interpretação do termo nirvana e que se comunica com isso que está aqui. Qual é a diferença? Aquele atributo divino nirvana, que é um fogo, é um fogo que apaga o fogo, né? O fogo, vamos dizer assim, é o apagar do fogo da maldade, né? O fogo que devora toda a maldade, né? E aí ele se extingue, né? Essa extinção seria o nirvana. E o fogo seria o que lá no caso budista? Seria a disciplina moral, a meditação, a sabedoria, tudo dentro da razão humana. Aqui não. Aqui tem fé. Aqui o nosso Deus é um fogo devorador, começa com o nosso Deus, né? Então isso já muda a situação toda. É um fogo devorador de toda a maldade. Então ele exige e demanda que a gente extermine toda a maldade da gente mesmo. Por coerência, a nossa fé em Cristo. Porque nós lemos o Deuteronômio a partir do cristocentrismo. Nós não lemos o Deuteronômio porque sim, de acordo com eles. Porque aí esse fogo devorador de toda a maldade, diz o Deuteronômio, é a partir do quê? Do cumprimento de um acordo. São 653, 657, 600 alguma coisa, 640.
não lembro o nome aqui, de preceitos para se cumprir. Né? E dentre eles é lavar a mão, que Jesus toda hora fala, mas isso aí não adianta. Né? E aí nós temos aqui um fogo devorador de toda maldade contratual. Jesus vem e diz, o meu Pai é pela fé. Eu vim para mostrar para vocês que eu sou o cumprimento total do acordo, eu estou aqui, a partir de agora vocês têm fé em mim, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e tudo se transforma a partir disso. A partir do quê? Da coerência. Isso é muito difícil. Ser coerente com Jesus nos evangelhos é uma das coisas mais difíceis que tem. Aí é para baixar mesmo o orgulho de qualquer um. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma vez, por quê? Porque você sempre fica pobre de espírito, você tenta cumprir aquilo ali, não dá certo pela sua própria força. Você ora, reza, qualquer que seja a sua denominação. Se é católico, você reza. Se você é evangélico, normalmente você fala ora. Não importa. Você fala com Deus, em outras palavras. E aí não consegue cumprir aquilo ali. E a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, o mundo, como diz João, né, nas suas cartas lá no Novo Testamento, te leva melhor e pronto, acabou. Entendeu? E aí começa a vir a baixada né? A baixada de bola aí, né? Não estou tão bem assim na fé, né? Claro, para quem se preocupa com isso, né? Nós temos diversos, hoje nós estamos num período, talvez hoje seja desde a época de Jesus até agora, de gente que instrumentaliza o cristianismo para obter poder, para obter fama, para obter dinheiro, para obter prazer e assim por diante, né? Nós estamos aí diante de uma igreja em constante conflito, combate e assim por diante. Ora, tudo isso indica operações. Logo, o nome Deus significa operação e não natureza. O problema é que em Deus tudo é coincidente. Vamos ver aqui a resposta de Tomás. Vamos descer isso aqui. Resposta de Tomás aqui no artigo quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que o que diz Damasceno se refere à providência de onde o nome Deus foi tirado. Então é uma operação, mas essa operação é vista como sendo aquilo que governa todas as coisas. Aquilo que governa todas as coisas sai dali de dentro a ideia de providência, daquele que provê todas as coisas, provê a existência, provê as leis, provê a lei natural da moral, provê a ética, provê a vinda de Cristo, provê a salvação dos seres humanos, etc. Aí a gente chama isso de Deus, provê a nossa existência, o nosso mundo e assim por diante, certo? Certo. Agora vamos para o segundo. Tudo isso é muito interessante. Ah, mas eu sou budista, não acredito em nada disso aí. Bom, isso não importa se você é budista ou se é cristão, o que importa é que você entenda a lógica que está aqui. Né? Ah, mas isso aí vai atrapalhar a minha fé. Não sei aonde. Vai atrapalhar a sua fé se você tiver preconceito. Aí, de fato, atrapalha. Mas o que atrapalha não é o conhecimento. O que atrapalha é seu preconceito. Por quê? Porque você ainda está diante daquela ideia de que, olha, eu vou conseguir ser completamente coerente com Jesus sem a graça dele. Eu vou pelo meu próprio mérito, pelo meu próprio esforço e eu consigo tudo. Bom, tira o cavalinho da chuva. Não dá. Não dá. Cumprir todos os mandamentos do Deuteronômio já é humanamente impossível. Ter fé totalmente coerente em Jesus é impossível para o ser humano e o próprio Jesus fala isso. Para os homens isso é possível. Para Deus tudo é possível. Ele fala isso mais de uma vez. Certo? Então, em vários lugares ele fala isso, que é impossível, impossível, impossível para a gente. Então depende da graça dele. Então o que a gente vai fazer? Faz o melhor que você pode. Eu também, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, mas sabendo que não vai dar. E aí a graça dele tem que empurrar junto. E se você conseguiu é por graça dele, porque senão não dá. Tá bom? Então, aí é onde a humildade vem, e junto com a humildade a possibilidade de aprender outras culturas, outros modos de pensar, não julgar os outros que são ateus, não julgar as pessoas que são de outra religião. Por quê? Por quê? Porque você não consegue também, por que você vai julgar o outro? Né? Então, aí você pensa, não, mas é por providência divina que eu fui salvo, foi porque Deus me colocou aqui, certo? E o tempo das outras pessoas, será que não vai colocar elas também em algum momento? Então aí a gente tem que parar e equalizar as coisas no sentido de esperar em Deus ou esperar fora de Deus. Porque budista também pode ter preconceito em relação a ateísta. E aí começa a guerra. Aí começa o problema. Muçulmano com preconceito com cristão, com preconceito com budista, vai dar guerra. Vai dar problema. Para escapar disso, nós temos que perceber que é
a própria graça que se movimenta. Se é pela nossa própria força, não dá certo. Foi assim que Paulo, naquela época, falou assim, olha, não adianta você ficar arrogante achando que você é o salvo, que é tudo para você. Né? Não adianta. Por quê? Porque é por graça que vocês são salvos, não é por mérito de vocês. Não adianta criar hierarquia. Eu creio mais, você creia menos. Ou eu sou mais, você é menos. Ou eu tenho mais dons, você tem menos dons. Né? Tá bom? Então, 2. Além disso, damos nome a algo a partir de nosso conhecimento. Ora, não conhecemos a natureza divina. Logo, o nome Deus não significa natureza divina. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque ele está falando da... Olha, o que eu sei de Deus é o que eu imagino. Então, mesmo que eu tenha lido o Evangelho, o que eu entendo de Deus é o que eu imagino. Está falando da razão natural. Claro que alguém pode receber uma graça dentro do sistema cristão. Eu repiso isso. Por quê? Porque se a gente for julgar as demais culturas religiosas do mundo a partir de uma lógica cristã, a lógica cristã sempre vence. Só que se eu inverto isso e vou julgar o mundo sempre com a lógica budista sempre vence. Porque faz parte do sistema. São sistemas milenares que são muito fechados, logicamente, e que não dá, em termos, não é que logicamente, tipo, razoavelmente. Nós estamos falando de logicamente, de lógica técnica. Lógica como técnica, eles fecham o sistema. E aí, tudo que você for pensar, o seu sistema vence. O problema é que essa é uma sensação que pode gerar conflito social constante, conflito familiar e assim por diante. Então como é que a gente escapa disso? Sabendo, o cristão sabe que é graça. O budista sabe que tem muito tempo para treinar. São milhares e milhares de anos para treinar. Não vai conseguir isso de uma hora para outra. E os muçulmanos, eu não sei muito bem como é que é, porque eu não sou especialista. Eu ainda tenho que estudar muito para entender como é que é a lógica lá, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Esse segundo nível, então, logo o nome Deus não significa natureza divina. Por quê? Porque a gente não capta isso, né? Por maneira natural. Mas eu tive uma experiência com Jesus ressuscitado. Eu fui batizado no Espírito Santo e assim por diante. Ótimo! O que tem isso aí? Não, mas então eu conheço Jesus. Não, você tem uma ideia mística de Jesus. Mas isso não quer dizer a inteireza de Jesus, nunca, jamais. Por quê? Porque é Deus. Certo? Olha lá. Olha o segundo como Tomás tem uma certa dificuldade. Olha o tamanho disso, quanto ao segundo. Deve-se dizer que à medida que pelas propriedades e pelos efeitos de determinada coisa podemos conhecer sua natureza, nós podemos exprimi-la por um nome. Então nós temos uma geração de um nome, de uma definição a partir da nossa cognição. Por exemplo, podemos conhecer a substância da pedra em si mesma a partir de sua propriedade. Assim, sabendo o que é a pedra, este nome pedra significa a natureza da pedra em si mesma. Significa, portanto, a definição de pedra pela qual sabemos o que é pedra. Pois a razão significada pelo nome é a definição como diz... Opa, peraí que eu acabei mexendo aqui errado. Como diz o livro 4 da Metafísica. Mas por que está indo para Aristóteles? Não podia provar diretamente pela Bíblia? Não, porque aqui ele está no domínio da razão natural. Ele tá discutindo o ser humano enquanto ser humano. Ele não está discutindo Deus da revelação em Jesus. Ele está discutindo Deus enquanto os seres humanos pensam. Certo? E usa a palavra de Deus porque ele é um teólogo. Então não faz muito sentido não se apoiar dentro de um conhecimento que ele achou muito útil, que é a metafísica de Aristóteles. Você podia estar usando, sei lá, Kant, por exemplo. Você podia estar usando uma série de outros caras. Claro que Kant é um problema, né? Porque ele está falando de outras coisas, da impossibilidade do ser humano conhecer a Deus, etc. Mesmo mediante a graça e tal. Aí é outra coisa. Mas assim, aqui, não. Aqui nós estamos falando de um conhecimento grego que fala da teologia natural. Como a razão natural dá conta de Deus. Certo? Então o livro 4 da Metafísica. Que fala do quê? Do primeiro motor. Deus que move todas as coisas, não é movido por nada, porque senão fica um regresso ao infinito. Né? Sistemas como taoísmo, budismo, etc., não tem problema com o regresso ao infinito. Né? Por isso que o sistema tem a questão de divindade lá dentro, mas tanto no taoísmo quanto no budismo não é personificado. Não, mas no taoísmo tem o grande imperador, o imperador celestial, etc. Não, mas aquilo ali, ele não é o tal. O grande imperador, ele não é o tal. Ele absorve o tal e aplica o tal para gerenciar o universo. Então ele é um grande gerente, certo? Então não é a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Né? Ao contrário, por quê? Porque aqui nós temos Deus Criador, mas continuando. Ao contrário, a partir dos efeitos de Deus, não podemos conhecer a natureza divina em si mesma, a ponto de sabermos sua essência. Mas, contudo, no entanto, pelo modo do excesso, da causalidade, da negação, como já foi explicado, é assim, pelo modo do excesso.
da causalidade da negação. Como assim? Não entendi muito bem pelo modo do excesso, da causalidade da negação, como já foi explicado. Claro, eu percebo as coisas no seu extremo. Então Deus está ali presente. Eu percebo que causa, Deus é a causa eficiente de tudo, porque tudo se move a partir dele e se volta para ele. Porque se ele é um ser perfeito, ele atrai tudo para si. E se ele é a causa inicial, ele gera tudo. Gera é um termo muito complicado, então ele cria tudo. E da negação. Negação é porque aquilo que uma das maneiras de entender essa negação é que a gente é ser composto, Deus é ser simples. Estamos no tempo, Deus não está. Então só Deus é, nós somos não. Como assim nós somos não? Nós somos não somos. Deus é, nós não somos. Porque nós somos compostos, Deus não é, Deus é simples. Tem que dizer, mas Deus é simples, mas não sabe o que está falando, né? Porque essa tal de simplicidade não é tão fácil de ser entendido, né? Tá bom? Então, por que Deus é simples? Porque tudo nele coincide. Em nós, não. Nós temos uma vontade, nós temos uma memória, nós temos uma ação, nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um intelecto dentro do sistema cristão, certo? E aí o que implica isso? Implica uma composição temporal constante. Em Deus não tem. Em Deus tudo é ato. Não tem possibilidade de ação. Potência é ato. De maneira geral, tá bom? Potência não é só isso, mas a gente pode falar de possibilidades da ação. Deus não tem isso. Deus é sempre o mesmo. Quando a gente pensa em Deus é outra coisa. Tá bom? Então, mas eu li que Averroes pensa de uma maneira diferente, os teólogos medievais de Averroes pensam de uma maneira diferente, o pessoal do Bonaventura, franciscano e outras palavras, pensa de uma maneira diferente. Então, claro, aqui nós estamos pensando da maneira dominicana, certo? Que é o nosso interesse. Tomás de Aquino é um dominicano. Nós estamos pensando naquela tradição de Alberto Magno, Tomás de Aquino, né? Aquele pessoal dominicano que está lá. Tem uma maneira própria de entender isso a partir de Aristóteles. Se a gente muda a referência para Platão, que é o caso dos franciscanos, vai mudar Platão e Plotino. Muda também as referências. Então cada sistema tem suas peculiaridades de entender Deus. Qual é o mais certo? Não tem. Isso tudo faz parte daquele viés da teologia que é próprio do nosso gosto, que é de aumentar o nosso intelecto e nos aproximar a Deus a partir do exercício intelectivo. Então, qual está mais certa? Do Calvino, do Lutero, do Tomás de Aquino, do Bonaventura, dos escotos, etc. Do ponto de vista de teólogo, não de crente, né, no sentido de aderir à fé e tal. Isso nós já temos os dogmas, mas agora, do ponto de vista daquele que desenvolve o seu intelecto, tem que conhecer todas. Por isso que eu gostaria de ter o dom divino dado por Deus, a graça divina, de ter 800 anos pela frente. Não tenho. Estou com 47, logo mais 48. Não dá tempo. Eu estou entendendo o sistema dominicano. Depois morre. Né? Quem sabe até o final da vida eu entendi o sistema dominicano. Mas vai entender o sistema franciscano? Eu estou tentando entender o sistema agostiniano. Agora, Agostinho de um lado, Tomás de outro. E o que mais? Eu estou isso desde os 14 anos de idade. E só. Não dá. É muita coisa. Tá bom? Então, se você estudar outros teólogos e você pensa diferente, por exemplo, eu sou um luterano, eu sou um calvinista, eu tenho as obras aqui. Né? Tá aqui desse lado aqui. Ó. Não, do outro. Daqui, ó. Tá aqui as obras. Calvino, Wesley, Lutero tá atrás de mim aqui, ó. Não vai dar. Aqui, ó. Lutero tem essas obras aqui, ó. Lutero, tem todas as obras dele aqui. 13, 17 obras, um negócio assim. Você leu tudo? Não, né? Não dá tempo de ler tudo, mas estou lendo. Né? Quem eu li foi o Calvino, quem eu li foi o Wesley, estou lendo o Lutero, nos sermões principais dele e tal. Todos esses eu tenho mestres. Mas você não é dominicano? Sou, eu tenho mestres dominicanos. Não, mas você não pode estudar outra coisa. Claro que não, eu sou um teólogo. Claro que eu posso. Eu tenho que ver outras coisas. Agora, se você não é teólogo, esse não é o seu chamado, etc. Não, de fato, pega um sistema só, meu filho, minha filha. Para com isso, entendeu? Muita coisa para uma areia, para um caminhãozinho só, entendeu? Muita coisa, não dá. Né? Então, escolha. Né? Escolha. E eu acho que Suma Teológica é um ótimo caminho. Né? Ela foi apagada, ficou mais de 150 anos apagada em função dos averroístas, discussão em Paris, não sei o quê, mas volta, e hoje nós estamos descobrindo Tomás de Aquino sob outro olhar. O olhar que eu estou fazendo aqui é o olhar da filosofia da religião contemporânea. E olha que beleza. Né? Tomás de Aquino é essencial para a gente pensar o mundo na contemporaneidade, né? Entender essas diferenças. Ainda mais aqui no Brasil, que aqui nós temos uma graça muito grande, que as pessoas são todas muito cristianizadas, os valores são muito cristãos, etc. Né?
Então, Tomás de Aquino fala muito bem com a nossa cultura. Se fosse uma outra cultura, tibetana, por exemplo, que tem a Igreja Católica que veio do Hipólito Desidério, seria muito mais difícil de falar sobre isso. Por quê? Porque lá a determinação maior, até pouco tempo atrás, antes da invasão da China, era a cultura budista. Atualmente é um outro modo de pensar que está lá, que vai desestruturando o modo de pensar budista, e os budistas foram para a Índia, né, nos assentamentos tibetanos, e está tendo um reavivamento do budismo na Índia. Tá bom? Então esses movimentos de religião faz parte daquilo que eu escolhi pesquisar, olhar e assim por diante. Tanto é que eu sou professor da pós-graduação, estrito sensu, do mestrado e doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, por enquanto. Né? Quem sabe, futuro Deus pertence, mas por enquanto é isso. E sou professor de teologia lá na graduação também, tá bom? Então, foi chamado de Deus, né, na lógica cristã. Né? Então, tá aí, ó. Né? Essa coisa, e é por isso que eu consigo falar dessa maneira com vocês, tá bom? Então, mas se eu não tivesse isso como profissão e como gosto de vida, mais do que profissão, não vai dar, né? Eu ia escolher um sistema só, viu? Porque é muita coisa, ia ficar só naquele sistema, meditando, contemplando, orando, né? Tá ótimo para passar o tempo, né? Porque a gente não é, como diz o meu mestre dominicano, né? Assistente espiritual em termos técnicos, Frei André Tavares, a gente não é frade dominicano, né? Não é vida de frade. Então tem que trabalhar, tem que fazer as coisas assim por diante, e aí, né, é melhor escolher um sistema só. O sistema de Tomás de Aquino é ótimo, tá bom? Agora, pode escolher outro. Isso é com você, isso é com você, isso é o modo de pensar, você e suas orações e assim por diante. Mas eu gosto muito desse sistema, assim como eu gosto muito do sistema de Agostinho. Mas eu gosto muito do sistema de Wesley também. Gosto muito do sistema de Calvino, gosto muito do sistema de Lutero. Então, nós estamos diante de um problema. Mas eu gosto, meu centro dentro da Igreja Católica Romana, sem dúvida alguma, dentro do cristianismo também, é Tomás de Aquino. Tá bom? É isso então. Muito obrigado e vejo você na nossa próxima explicação do artigo 9 da questão 13, nomes divinos. Nossa próxima é: o nome de Deus é comunicável? Então, são todas questões muito interessantes. Muito obrigado pela sua paciência e nos vemos na nossa próxima exposição.